O relógio na parede da sala marcava minutos com um tic-tac que parecia medir a paciência do mundo. Era quase meia-noite, quando o som se tornou para Dona Zilda uma espécie de pressão dentro do peito. Cada segundo, uma escolha, cada segundo, uma lembrança. Lá fora, a cidade dormia com a luz dos postes desenhando faixas amarelas sobre o muro da mansão. Por dentro, a casa respirava um silêncio escorregadio, o tipo de calma que se faz quando algo se prepara para acontecer, como o ar antes da chuva. Ela limpou as mãos no avental, sentiu ainda o cheiro do bolo que fizera à tarde, manteiga, uma pitada de canela, e guardou a xícara de café na pia. O terço que sempre carregava parecia pesar mais naquela noite. Ela o segurou como quem segura um documento precioso. No corredor, a porta do escritório de Ricardo rangeu levemente. Zilda congelou. O relógio continuou seu tic-tac, impassível. Antes de tudo, havia uma manchete em um jornal esquecido na poltrona da sala. A neve revelou pegadas estranhas e o anão pediu para a mãe do milionário segui-lo. Ela ria sozinha ao ler, imaginação de repórter, e guardava a folha sem entender muito. Mas algo naquelas palavras pequenas e absurdas lhe deu um frio no estômago. Pegadas que aparecem onde ninguém esperava. Um pedido para seguir alguém. Pequenos sinais que mudam destinos. Se inscreva no canal e fique até o fim. Esse é um convite simples para quem acompanha histórias de gente que tropeça e recomeça. Deixe seu like se quiser que mais pessoas escutem vozes que precisam de abrigo. A risada mansa dela se dissolveu quando passos no corredor soaram mais conscientes. Zilda aproximou-se da porta do escritório, apoiou a mão no puxador e ouviu vozes baixas. A de Sílvia, sempre fina, e a de Ricardo, que tentava parecer firme e ao mesmo tempo esbarrava na própria vaidade. O subtexto, enfim, apareceu. Ela não ouviu todas as palavras, mas ouviu o suficiente. Procuração, clínica, transferência. O nome de um hospital, repetido com aquele tom que quer convencer e não dialogar. Zilda recuou. O relógio tic-taqueava. Por muito tempo, ela achara que a mansão era um manto que a protegia. Quartos amplos, móveis alinhados, empregados com uniformes. Agora, chegava à sua pele o desconforto de uma casa que se tornara estratégia alheia. Ela lembrou do marido morto, do cuidado com as plantas da varanda, do terço molhado de suas mãos enquanto rezava pela família. Lembrou do dia em que ensinou Lucas a amassar massa de pão e a esconder no bolso um pedacinho de massa para provar mais tarde. Lembrou de pequenas promessas não escritas. Lucas dormia no quarto ao lado. Tinha apenas 17 anos, mas os ombros desenhavam uma firmeza que só os jovens que cuidam de alguém cedo conhecem. Ela hesitou antes de ir até ele. No caminho, passou pelo mural com fotos. A mãe, o pai, um Natal com muitas luzes. O relógio fez tique mais alto, como se sublinhasse: não espere. Lucas abriu os olhos antes mesmo de ela chegar. Havia sombras de preocupação no rosto dele, e ela, ao vê-lo ali, sentiu o chão se firmar um pouco. Não houve grandes perguntas nem explicações entre mãe e neto, bastou o olhar. Silêncio que é pacto. Lucas levantou-se, calçou chinelos e os dois trocaram um aperto de mão que não precisava de palavras. Na cozinha, sob a lâmpada amarela, Zilba abriu o armário e pegou uma velha bolsa de viagem. Era pequena, forrada por dentro com um tecido que lembrava o tempo dos domingos na fazenda. Ali dentro, ela depositou o terço, a carteira com documentos, 2 roupas discretas, uma receita do remédio que tomava para a pressão e um envelope. Dentro, a cópia de um documento que ela guardara por anos, um certificado de propriedade de um pequeno sítio que, segundo lembrava, jamais deveria ser tocado sem sua concordância. O papel parecia mais pesado naquela noite. "Avó", murmurou Lucas, atento a cada movimento.
Não diga nada agora, respondeu ela com a voz que tentava ser neutra, mas falhava em esconder o tremor. Só me siga e fique atento, não conte a ninguém. Lucas fez um aceno curto. No rosto dele aninhou-se uma determinação tão firme quanto o tijolo de uma casa pronta para resistir à chuva. Os dois saíram pela parte de serviço, descendo a escada lateral que rangia, como se contasse a história de todos os que já passaram por ali. Lá em cima, a sala principal permanecia intacta, com cortinas pesadas e quadros que refletiam luz de abajur. Ao lado, no escritório, as vozes cessaram. Zilda viu a silhueta de Sílvia à luz que vinha da janela. Perfeita, calcada, mãos que sabiam manusear papéis e corações alheios. Ricardo, do outro lado da mesa, parecia menor do que o próprio título de filho. Ele levantou uma mão como para suplicar e ao mesmo tempo para silenciar algo que já não podia ser silenciado. Eles passaram pela garagem sob a sombra do carro preto, e o portão, ao ser empurrado, gemia com o ar úmido da madrugada. Lá fora, o asfalto brilhava como um espelho apagado pela chuva que começava a cair. A chuva não era forte, miúda, como dedos que batem no vidro. O som nas folhas das árvores lembrava um anúncio de mudança. Eles seguiram, sem lanternas, só com o cansaço e a pressa como mapa. No caminho para a casa de Rita em Pirenópolis, cada quilômetro os aproximava de outra realidade. A mansão ia ficando para trás, com suas luzes que pareciam olhos observando. O cheiro do café que Zilda levara em um pequeno termo aquecia as mãos trêmulas dela. Lucas dirigia com cuidado, as mãos firmes no volante, a respiração contida. A cada curva, Zilda revia mentalmente a noite anterior. Sorrisos falsos na mesa do jantar, a assinatura sutil que quase assinara num papel, as palavras de Sílvia que se insinuavam como se fossem conselhos de filha amorosa. Agora ela não conseguia pensar na palavra amor sem uma pontada aguda. No rádio do carro, uma estação distante falava de coisas leves, trânsito, previsão do tempo, e por alguns minutos a normalidade parecia um cobertor. Mas a notícia manchetada que ela lera mais cedo voltou à mente. Pegadas na neve. Pegadas que só apareceram porque a vedação foi quebrada. Zilda pensou que as pegadas na sua própria vida sempre apareceram quando alguém pisava onde não devia. Pegadas de quem quer tomar, de quem quer decidir por ela. Avó, sussurrou Lucas, como se a palavra fosse um talismã. Vamos ficar na casa da Rita, ela vai nos ajudar. A casa de Rita foi pequena demais para que não coubesse aconchego. Uma varanda com rede, cheiro de lenha e uma cozinha onde tudo tinha cor e uso. Rita os recebeu com os braços abertos e sem perguntas que pesassem. Havia no olhar de Rita a experiência de quem já viu muitos rostos chegarem com bagagens diversas, algumas de roupas, outras de memórias pesadas. Ela ofereceu-lhes bolo, café e um olhar que dizia: aqui você é visto. Rita olhou Zilda com afeto, tocou suas mãos e não fez promessas vazias. Sabia, como toda boa amiga, que proteção precisava de passos, documentos guardados, telefone de advogado, visita a um médico de confiança se houvesse necessidade. Ainda assim, nenhuma palavra técnica. Havia apenas a prática de quem acolhe, comida quente, cobertores, risos contidos. A casa cheirava a café forte e a madeira aquecida pela lareira. Pela janela, aves pousavam nas cercas, como se não houvesse pressa no mundo novo que se abria. Durante a madrugada, Zilda acordou e sozinha sentou-se na cadeira da varanda. A chuva amanhara, o som do relógio que trazera em sua bolsa, um relógio de pulso antigo, ecoava com um tique mais brando. Ela passou os dedos pelo terço e fez uma oração curta, apenas para afirmar o que movia seu coração. Meu Deus, dá-me coragem para fazer o que é certo. Não me deixes perder a dignidade por medo. As palavras foram sinceras, sem pedidos extravagantes. Não pedia milagres, pedia força. Lucas, do outro lado da casa, fez a mesma oração baixinho, sem intervir na de sua avó. Havia nele a mistura de gratidão e medo, mas também a certeza de que proteger a avó era mais importante que qualquer receio de enfrentar o pai ou a nora.
Ele pensava na palavra seguimento que lera na manchete, um pequeno que pede para ser seguido. Pensou que era melhor ser pequeno e justo do que grande e traiçoeiro. O dia trouxe a necessidade de enfrentar o que haviam deixado. Rita sugeriu conversar com Rogério. Ligou para ele enquanto preparavam bolos e sanduíches para a viagem. Rogério, irmão há muito tempo distante, homem que mantinha um código de honra sobre a família. Ele atendeu com voz cansada, mas firme, e disse que viria para conversar, para ver documentos, para medir as palavras e as intenções. Haviam feridas antigas entre eles, mas Rogério não era homem de abandonar irmã em aflição. Seu carro chegou com o rumor de pneus na estrada de terra. Ele entrou sem demora, olhou do alto da sala e disse poucas palavras, abrindo a porta para que a verdade respirasse. No encontro, as vozes se mantiveram medidas. Zilda expôs o envelope que trouxera da bolsa, o documento sobre o sítio, as anotações que descobrira por acaso no escritório de Ricardo. Eram fragmentos, nada tão claro quanto uma confissão, mas suficientes para indicar um plano de esvaziamento. Transferências assinadas, procurações em branco, um esquema para justificar uma internação por cansaço e confusão. Ricardo calou-se por instantes, tentou explicar que eram medidas para o bem dela, que Sílvia só queria proteger o patrimônio de maus negócios, mas cada palavra vinha com o ruído da justificativa confortável, faça-se o que é melhor. Rogério, quando falou, não foi duro nem complacente. Fez perguntas precisas, pediu para ver papéis e sugeriu que não se fizessem juízos sem provas. Contudo, havia nas suas perguntas uma força que desmontava manipulações. Ele pediu a Ricardo que explicasse as movimentações, que trouxesse as assinaturas. Ricardo esperneou, encolheu os ombros, olhou para a mãe com um misto de vergonha e ego ferido. Eu só estava tentando evitar que você fosse ludibriada por quem quer tirar tudo, Ricardo disse como se fosse dono da verdade. Sílvia fez tudo por amor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Zilda sentiu uma pontada de traição tão presente quanto a dor física. Não era a perda do dinheiro que a ferira mais, era a constatação de que quem deveria cuidar dela pensara em tomar decisões sem consultá-la, como se a sua vida fosse peça de xadrez a ser movimentada. As semanas que seguiram foram de pequenas providências, guardar documentos em 2 lugares, conversar com um advogado amigo de Rogério, registrar telefonemas. Aos poucos, as pessoas da mansão foram confrontadas com a firmeza de que Zilda não seria apenas uma sombra nos papéis. Sílvia reagiu com frieza, com aquele sorriso cortante que disfarça o cálculo, alegando que tudo fazia em nome da proteção. Ricardo oscilava entre a defesa e a culpa. Houve noites em que se trancava no quarto e chorava, com a culpa crua de quem percebe o erro tarde demais. Houve um dia em que Sílvia, em voz baixa, mas cortante, deixou escapar uma frase que cortou Zilda como um vento gelado. Vamos resolver isso antes que a família se desgaste. A frase vinha carregada de sentido. Resolver era eufemismo para tomar o controle. Zilda viu nas palavras as pegadas na neve, sinais pequenos que, observados, explicavam o caminho que tentavam construir para ela. Decidiu, então, que precisava desfazer o caminho antes que alguém o completasse. Foi ali que o plano da fuga se afinou. Não seria heróica nem cinematográfica, seria prática e discreta. Lucas levou no seu celular as fotos dos documentos, guardadas em um pendrive que entregou a Rogério. Rita certificou um lugar seguro. Rogério conversou com um amigo em Goiânia que tinha contatos. Em silêncio, os passos iam se alinhando como pequenas pegadas que, no final, desenhariam um trajeto para a liberdade. Na noite escolhida, o clima parecia conspirar com seus nervos. Nuvens baixas, chuva que batia levemente nas janelas e o relógio marcando um tempo que, para Zilda, era tanto ameaça quanto libertação. Ela vestiu uma blusa simples, pegou a bolsa com seu terço e documentos, preparou 2 sanduíches e colocou num saco pequeno.
Lucas escondia no bolso a chave reserva do carro e mais um casaco. Do outro lado da mansão, a luz do escritório apagou. Vozes baixas cessaram. O coração dela batia acelerado e cada passo parecia um acorde que poderia compor a canção da mudança. Antes de sair, ela fez outra oração, esta mais curta, mais direta, quase um sussurro. Senhor, guia nossos passos, protege o que é justo, dá-me calma para resistir ao medo. Lucas juntou a mão dela por um instante, como quem dá selo a uma promessa. Eles abriram a porta dos fundos com cuidado. O portão cedeu sob a chuva miúda. O mundo lá fora estava úmido e cheiroso. Quando entraram no carro que esperava, Zilda sentiu a pele enrugar de frio, não por causa do tempo, mas pelo que deixava para trás. Ao passarem pela estrada que leva à saída da cidade, as luzes da mansão se apagaram lentamente atrás deles, como uma cena se fechasse. No rádio, uma estação tocava uma música antiga, uma que lembrava tempos de festa do interior. Lucas acelerou um pouco, sem tirar os olhos da estrada, e o carro desapareceu no revestimento molhado da estrada, enquanto as primeiras aves começavam a cantar já ao longe, do lado de Pirenópolis. Eles não sabiam naquele instante se havia quem os seguia. Eles não sabiam se a perda de coisas, móveis, lembranças, aparências, realmente importavam mais do que aquilo que levavam, a vida, a dignidade, o afeto que existia entre avó e neto. Sabiam apenas que seguiam, e que, em algum lugar, as pegadas seriam vistas. No banco de trás, junto à mala pequena, o relógio de pulso antigo marcava o tempo em que Zilda descobrira que a vida podia ser reclamada de novo. Ela pensou na manchete do jornal, naquele anão que pedia para ser seguido pela mãe do milionário. Sorriu, compreendendo que importância nem sempre se mede em estatura ou riqueza, mas em lealdade. Lucas era como o anão da manchete, pequeno aos olhos do mundo, mas capaz de pedir por amor. Ainda não havia resolução. A chuva, agora, se misturava ao cheiro de café que Zilda guardava num pequeno termo. Rita tinha acesso às chaves da casa simples. Rogério se comprometera a telefonar ao advogado. Silvia talvez reagisse com fúria, talvez com lágrimas de cena. Ricardo talvez fosse consumido pela culpa, até que, com sorte, se acostumasse a ser um filho que aprende a perdão. Por ora, o carro seguia sob o ruído da chuva e o tic-tac tênue do relógio. O mundo se desenhava em faixas fluorescentes pela estrada, e cada quilômetro trazia um pouco mais de ar nas janelas e um pouco menos de medo. Em silêncio, avó e neto se preparavam para os próximos passos, sabendo que a reconstrução seria longa, mas possível, feita de pequenas visitas, café partilhado, terço nas mãos e a lentidão que cura. No horizonte, a cidade de Pirenópolis acenava com luzes de casas modestas. Um sino distante, vindo talvez de uma igreja, tocou para anunciar uma nova manhã que ainda nascia. Zilda apertou o terço, sentiu a madeira fria e sorriu com uma esperança contida. Havia quem o seguisse por amor, e isso bastava por hora para manter o coração no lugar certo. Quando o carro dobrou a última curva antes da estrada de terra, Lucas acelerou ligeiramente, e, no retrovisor, a sombra da cidade se tornou um contorno apagado. Eles não sabiam que pequenas pegadas deixadas naquela noite se tornariam, tempos depois, o início de uma conversa que mudaria corações e lares. Mas havia algo que Zilda ainda não contava a Lucas. Um envelope menor, dobrado entre as roupas, com um nome escrito à caneta, um nome que, se revelado, poderia abalar até o mais resistente dos silêncios. Enquanto a chuva cessava, o relógio continuava seu tic-tac e o mundo se preparava para ouvir passos novos. Rita abriu a porta antes que eles batessem de novo. Vestia um avental de tecidos floridos, os cabelos presos num coque apressado. Ao vê-los, o rosto se abriu numa mistura de alívio e vigilância.
Havia xícaras na pia, um pano molhado sobre a mesa, a velha rádio do quintal chiando numa estação que anunciava horóscopos às 7 da manhã. Quando Lucas e Zilda entraram, a casa exalou o cheiro de pão e lenha. Era um pequeno bastião de normalidade no coração da cidade. "Entrem, meus santos", disse Rita com a voz baixa, como se as palavras pudessem tornar aqueles passos mais seguros. "Deixa eu ver esses pés. Tira esse casaco, menina. E você, rapaz, senta e come alguma coisa." Lucas deixou a mala no canto, molhada ainda pela chuva, e sentou no banco da cozinha. Zilda hesitou ao cruzar o limiar, levando a mão ao bolso onde o envelope permanecia dobrado, quente pelo corpo. A presença do papel parecia ocupar o ar, mais densa que o próprio odor do café. Ela não havia aberto, não ali, não tão cedo. Havia um código de proteção que ela seguia: não expor nomes sem ter para quem correr quando os ecos chegassem. Rita serviu café, pães, manteiga. A rotina doméstica era um remédio prático, gestos que confirmavam que ainda existia um mundo em que as coisas eram simples e atemporais. Zilda sorveu um pouco, sentindo o calor do líquido descendo até o frio do peito. Lucas examinava com a seriedade de alguém que aprendeu a medir o perigo a janela que dava para a rua. Fora de casa, o mundo parecia o mesmo. Dentro, a família se rearrumava. "Rogério ligou de madrugada", disse Rita depois de um silêncio, como se soltasse uma informação sob licença. "Disse que tentou o advogado, mas que o que precisa é prova concreta, assinaturas, contratos, qualquer coisa que o juiz aceite. O homem falou em notificação cautelar, em medidas de proteção, mas, Zilda, ele também tem medo dos recursos." A palavra medo pousou sobre a mesa com um som de gelo quebrando. Zilda fechou os olhos por um instante. Ela entendia a burocracia e sabia o que Rogério queria dizer. Nos corredores do poder, a lei tinha dentes de ouro. Arrancar uma verdade de lá significava brigar contra máquinas que lambiam o próprio reflexo. "O que você fez foi certo", disse Rita, estendendo a mão para tocar a dela. "Fugir foi certo. O resto a gente vai arrumar, passo a passo. Eu já falei com a tia Lúcia, ela pode guardar umas coisas aqui. A casa tem um quarto extra." Zilda aceitou a mão, e por um segundo o calor da pele amiga lhe devolveu um sentido de pertença que a noite anterior quase havia arrancado. Mas o envelope, ali dentro, continuava um peso distinto. Havia nomes que, quando ditos, se espalhavam como óleo em água. Manchavam, queimavam, tornavam lugares escorregadios. "Ainda não contei a Lucas", confessou Zilda hesitando. "Quis que soubesse que saíamos sem me preocupar em colocar tudo em ordem, mas acho que é hora." Lucas ergueu a cabeça. Os olhos do rapaz, ainda com resquícios de sono, eram claros e duros ao mesmo tempo. "Se é para contar, conte", disse ele. "Eu quero saber com quem vou ter de dividir. Se é para ficar, que eu saiba com quem lutar." Zilda sorriu com tristeza e uma ternura que lhe apertava a garganta. Ele era sempre direto. Talvez por isso ela tanto confiava naquela lealdade. No fim da cozinha, havia uma pequena prateleira onde Rita guardava velhos envelopes, papel timbrado de festas e receitas de bolo anotadas em cadernos. Zilda puxou o seu do bolso, sentindo o relevo da tinta na dobra do papel. Levou o envelope à luz e desdobrou devagar. Ali, em caligrafia firme, havia um nome: Marta Lacerda. Abaixo, um número de telefone com um indicativo de Goiânia. Ao ler, Zilda sentiu que algo dentro dela se dividiu em dois: alívio e receio. Marta Lacerda não era uma desconhecida. Havia alguns anos, num jantar em que a família fingia normalidade, Marta, então apenas uma amiga distante de Sílvia, havia feito uma pergunta que rasgara o véu superficial. Perguntou a Ricardo sobre uma doação que nunca foi feita. Mencionou com leveza um documento que ele jurara perder. Naquele momento, Zilda viu o rosto do marido, anos anteriores, ferver com uma mistura de culpa e medo. Foi a primeira vez que alguém do círculo tocara a frágil casca de silêncio.
Marta manteve-se depois no campo público como repórter, mas também havia quem dissesse que ela era uma mulher que não gostava de permanecer em silêncio diante de injustiças. Marta Lacerda, repetiu Rita, como se testasse o nome no ar. Ela presta, sim. Trabalha com reportagens, já apareceu em noticiário daqui e de lá. Mas Zilda, ela não mexe sem prova. Jornalista precisa de algo concreto para publicar. E se você falar o nome dela, amiga, Marta é boa, mas mexer com a família dos Monteiros é perigoso. O nome daqueles que têm poder sempre carrega perigo como um acessório. Zilda sabia disso. Ainda assim, a ideia de poder dar aos fatos uma voz externa, reconhecível, era um ímã. Havia um plano no envelope, antigo e simples. Um bilhete que Rita descreveu como carta datada de anos atrás. E uma anotação suja de lágrimas, talvez da própria Sílvia. Havia uma linha que dizia apenas: "Se eu desaparecer, procure Marta Lacerda." Era como se alguém, no meio do susto de uma vida, tivesse plantado uma última possibilidade de verdade. "Quem colocou isso com você?" perguntou Rita, sem rodeios. Zilda recordou. A lembrança vinha lenta, quase como o sopro de uma manhã. Depois de um jantar tumultuado no jardim da mansão, uma antiga empregada, Dona Neiva, levara a Zilda um envelope náufrago, pedindo que o guardasse. Dona Neiva fora demitida semanas depois. Havia um receio que se espalhava entre os que serviam nas sombras. Confissões em forma de papéis, promessas de salvamento escritas com mãos trêmulas. Zilda prometera então. Agora, o tempo exigia que a promessa fosse cumprida. "Foi a Dona Neiva", disse Zilda. "Ela me entregou isso no jardim. Quis que eu guardasse, por se algum dia precisasse", ela disse assim, com aquela voz que cansa. "Eu guardei. Achei que era coisa pequena. Achei que era para consolo. Mas se havia alguém de fora que poderia forçar uma conversa, talvez fosse Marta." Rita encostou o queixo na mão, olhando para o papel. Fora da janela, a rua de Perenópolis começava a encher-se de vozes. O mercado anunciava frutas frescas. Um homem varria a calçada com movimentos metódicos. Uma senhora espalhava ração para os gatos da esquina. A vida seguia, indiferente às casas que guardam segredos. "Tem alguém que a gente pode avisar além do advogado?" perguntou Lucas. "Não dá para só entregar a coisa. Se Marta for atrás, pode ser que..." Ele deixou a frase incompleta, porque sabia exatamente o que poderia acontecer. Matérias, consequências, talvez inimizades que crescera desde a notícia até o tribunal. Rogério voltou a ligar, com a voz arrastada por notícias da noite e por um sono mal recompondo. Do outro lado da linha, contou que Sílvia já havia notado a ausência quando acordara, que tinha ligado para Ricardo e que a casa estava um caos controlado. Havia polícia? Não havia. Havia rumores? Sim. Havia cartas ameaçadoras deixadas por alguém no portão? Talvez. Rogério também disse que poderia chegar em Pirenópolis no fim da tarde. Ele parecia tentar conjurar ordem com palavras técnicas, ação cautelar, medida protetiva. Palavras que para Zilda soavam como panos de remendo sobre um corpo morto. "Se Marta aceitar ouvir, ela vai precisar de uma história que a segure", disse Rita. "Não só um envelope. Ela quer linhas, datas, nomes, quem viu o que e quando. Jornalista publica com base. E se você tem isso, e se for verdade, a gente junta. Rogério pode ajudar a fazer um dossiê. Eu mesma posso ir atrás de fotos, de recibos que a senhora guardou da casa. Tem um monte de tralha que é prova, viu? Coisas pequenas que dizem muita coisa." A ideia de reunir fragmentos parecia menos assustadora do que gritar o nome de Marta num telefone. Zilda sentiu um certo alívio. Havia um caminho que permitia controle, em que a verdade poderia ser oferecida não como uma bomba, mas como uma construção com alicerces. E ainda assim o medo persistia, discreto como uma sombra. Durante a tarde, enquanto Lucas cochilava no quarto emprestado e Rita arrumava uma cama extra, Zilda caminhou até a varanda. O céu clareava em riscas de ouro,
e a cidade pequena exibia sua rotina com tranquilidade estrangeira. Ela abriu o envelope novamente, desta vez para ver se havia outras anotações escondidas, palavras em margem, qualquer traço que detalhasse o que Deneiva queria dizer. Encontrou apenas uma folha amassada, onde, além do nome, havia uma única frase: "Ela sabe da carta do cofre." A letra era rápida e inclinada, como se alguém tivesse tremido ao escrevê-la. A carta do cofre. Aquelas palavras abriram uma fresta de lembrança que a fez recuar. Nos anos em que vivera na mansão, havia um cofre no escritório de Ricardo, onde o homem guardava papéis importantes, contratos, recibos, correspondências. Muitas vezes Zilda vira a chave do cofre, sem saber se havia conteúdo que pudesse salvar ou condenar. A ideia de que existia uma carta naquele cofre e que Marta poderia saber dela, deu àquela possibilidade de denúncia um fio palpável. Ao cair da tarde, bateu uma timidez nova de saber que, a partir daqui, passos seriam necessários. Zilda chamou Lucas e juntos começaram a reunir, não com pressa, mas com um método, o que poderia ser prova. Nomes de pessoas que frequentavam a mansão em datas específicas, pagamentos estranhos anotados em cheque, fotos antigas de jantares que mostravam caras que depois se tornaram silêncios. Rita ajudou a transcrever, colocando tudo em ordem como se arquivasse um segredo que precisava virar documento. Quando a noite veio, suava de cansaço, mas também de esperança. Alguém em algum lugar poderia ouvir aquilo e ter a coragem de publicar. Alguém poderia empurrar as portas que se fecharam com correntes de ouro. E se Marta falasse, talvez outras vozes se animassem a falar também. A ideia era de um efeito dominó, mas com uma caixa de provas no centro. Porém, ao mesmo tempo em que as evidências ganhavam forma, algo que Zilda não previra começou a se mover. Sinais pequenos demais para serem notados por quem não estava atento. Às 8 da noite, o portão de Rita rangia sob o toque de uma chave que não era dela. Um carro antigo parou do outro lado da rua, faróis apagados. Um homem desceu, segurando um casaco onde a chuva deixara marcas. Do quintal, o gato de Rita roçou nas pernas do visitante, como se aceitasse o estranho. A sombra do homem ficou na soleira, examinando a casa com um olhar que misturava curiosidade e avaliação. Rita foi atender. Zilda, que estava na cozinha limpando papéis, sentiu o coração apertar. O homem falou pouco, nomeou-se como professor da cidade vizinha, disse que fora pedir informação sobre um curso e que havia ouvido de uma fuga na estrada. A voz era polida, mas havia uma precisão discreta no modo como perguntava pelos horários, pelas rotas e por quem poderia ter passado por ali àquela hora. Não era uma pergunta casual. As perguntas descansavam na borda de uma investigação. Rita, porém, era prática. Conversou com o homem por alguns minutos, ofereceu café e recusou uma explicação vaga de viagem. O homem acenou, obrigado, e foi embora com a mesma compostura com que chegara. Ainda assim, quando fechou o portão, Maria percebeu o leve tremor que havia impregnado o ar. Nos olhos do homem havia algo que sugeria que ele sabia mais do que falara. Talvez tivesse ouvido boatos, talvez tivesse sido enviado sem nome. Havia naquela cidade pequena formas discretas de se mover que pareciam seguras e eram cheias de intenções. Zilda voltou a olhar o envelope. A presença do nome de Marta deixava o quarto mais frio. Contar ou não contar? Denunciar imediatamente e arriscar a exposição de quem lhes oferecia apoio? Esperar e juntar provas, correndo o risco de que algo ou alguém cerrasse as portas antes que pudessem abri-las? As escolhas tinham bordas cortantes. No fim, ela colocou o envelope na mesa, sobre os papéis dispostos como um mapa, e chamou Lucas. Amanhã, disse ela, com uma firmeza que soou mais para si mesma do que para ele, eu ligo para Marta. Mas não vou dar nome sem checar se ela entende os riscos. A gente chama Rogério, junta as provas que ele pediu. Se ela topar ouvir, a gente combina local seguro. E, se for preciso, eu digo o nome.
Se não for, guardo aqui e a gente segue montando o que falta. Lucas assentiu. A decisão parecia sensata e ele confiava. Porém, havia uma tensão antiga em sua voz, uma pressa juvenil que não aceitaria demoras demais. Mas e se eles vierem hoje à noite? Perguntou ele. E se Silvia tivesse pensado em procurar pessoalmente? Zilda suspirou. Fora sempre difícil prever os movimentos dos que acreditam que o mundo lhes pertence. A noite, cheia de seus segredos, trouxe também o som de um motor distante que passou pela rua devagar, como se escaneasse. Na cidade pequena, qualquer automóvel que circulasse em horas indevidas fazia-se notar por vizinhos atentos. Rita fechou as cortinas. Lá fora, a noite desenhava sombras longas e as luzes das casas piscavam em constelações domésticas. Por dentro, Zilda preparou um pequeno pacote com as coisas mais essenciais. Mais do que objetos, colocava ali um modo de resistência. Fotos de netos, cartas de anos passados, um terço extra. No fundo da gaveta, junto a esses itens, pôs também uma cópia da lista que começavam a formar. Datas, nomes, pequenas descrições que poderiam servir de trilha. Quando deitou finalmente, o corpo falou mais alto que qualquer estratégia. O sono veio aos poucos, em pinceladas curtas, interrompido por sonhos em que as paredes da mansão se transformavam em páginas que se abririam para mostrar segredos. Lucas, no quarto ao lado, dormia mais pesado. A juventude dorme como se o mundo tivesse menos dentes. A madrugada trouxe um silêncio que parecia quase vigilância. Zilda acordou antes do sol, sentindo uma necessidade de ordenação. Levantou-se, foi à cozinha e, enquanto o céu clareava num rastro de luz pálida, escreveu uma pequena carta para Marta no papel mais discreto que encontrou. Não dava detalhes, pedia apenas para que Marta respondesse a um número que Rita lhe ofereceria, em caso de confiança. A carta era ao mesmo tempo convocação e pedido de cautela. Ela selou o envelope, marcou a letra com a caligrafia firme que a idade lhe dera e deixou a nota sobre a mesa para Rita entregar pessoalmente se julgasse seguro. Ainda assim, havia algo no ato de escrever que a fazia sentir que agora a história tinha uma linha que poderia ser puxada. Ao devolver-se ao quarto, pegou o terço e o segurou com ambas as mãos. Era um gesto habitual, uma ponte entre o que se pede e o que se faz. Em silêncio, ela fez outra oração, não em palavras longas, mas em uma sequência curta de pedidos. Coragem para falar quando preciso, prudência para não provocar mais dano do que esclarecimento, paz para manter o fio que havia começado a puxar. Pela janela, o céu agora vinha com uma promessa de sol. No horizonte, a linha do morro delineava a cidade. Alguém batia o sino da igreja, uma vez, duas vezes, como se marcasse tempo para os corações que ainda precisavam inventar coragem. Zilda respirou fundo e, com um envelope guardado entre as roupas, sentiu que aquele nome, Marta Lacerda, podia ser a chave que abriria não apenas portas, mas as bocas que, até então, se mantiveram cerradas. Rita chegou à cozinha com os olhos aguçados de quem já havia tomado decisões. No rosto dela havia uma certeza. Havia andado por muitos caminhos para ajudar pessoas e agora estava disposta a andar mais. Juntas, montaram um plano simples. Chamariam Rogério à tarde. Se Marta respondesse, fariam um encontro em local seguro. Se Silvia aparecesse, tentariam ganhar tempo. O plano era frágil, mas, como as coisas que mais importam, funcionava porque tinha gente disposta a sustentá-lo. E naquele momento, o que Zilda sentia era menor do que a necessidade de confiar numa justiça que, por vezes, só acontece quando a verdade é falada em voz alta. Do lado de fora, no entanto, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Havia passos e vozes, um carro que passava pela rua principal, uma senhora que pendurava roupas. À distância, o som de um motor aproximou-se outra vez, desta vez mais perto e com velocidade contida. Era um carro que dobrava a esquina em direção à rua de Rita. A simples aparição de um veículo chamou a atenção de quem estava à janela.
Zilda percebeu que, dali por diante, cada movimento deveria ser calculado, não para se calar, mas para proteger aqueles que precisavam falar. Ela deixou as mãos repousadas sobre o envelope, sentindo o contorno do nome que, ainda dobrado, continuava a prometer possibilidades. Então, pegou a caneca de café e foi até a janela. Do lado de fora, o carro virava a esquina e 2 rostos surgiam sob as luzes pálidas. Um deles era reconhecível para Rita, era um conhecido da cidade, mas o outro, encoberto pelo capuz da jaqueta, parecia estrangeiro naquele pedaço familiar. O coração de Zilda apertou. Havia chegado uma mensagem prática daquela realidade que não espera por planos. O confronto poderia ser mais imediato do que esperavam. Ela fechou a janela devagar, levando consigo o envelope como quem leva a fé. Não importa o que aconteça, disse ela, em voz baixa, mais para garantir a si mesma do que para todos, nós temos um nome. E um nome, às vezes, é o começo da coragem. E assim, enquanto o carro estacionava do outro lado da rua e os passos se aproximavam, as pequenas mãos que escreviam, folhavam, juntavam provas e dobravam papéis se preparavam para uma manhã que prometia ser decisiva. O relógio antigo no banco de trás de Lucas marcava o tempo, esse mesmo tempo que agora pulsava, firme como espera e promessa. Rita foi abrir a porta com a calma de quem já conhecia o princípio e o fim das pequenas intrigas do bairro. Ficou parada na soleira, os dedos ainda pousados no trinco, e deixou que os olhos confirmassem o que já vira da janela. Rogério, com o rosto marcado por noites em que a cidade pedia mais coragem do que ele achava que tinha. Ao lado dele, curvado sobre as mãos, havia um homem de capuz que não revelou mais que sombras. No banco de trás do carro, o reflexo do vidro deixou entrever o contorno de um relógio antigo, o mesmo que em algum dia qualquer Lucas levou na pressa e esqueceu. Boa manhã, disse Rogério, sem sorriso, como se o cumprimento fosse uma formalidade diante da urgência. Desculpem vir tão cedo, não era o que tínhamos combinado, mas teve notícia. Rita olhou para Zilda, que vinha atrás, os passos leves, o envelope ainda guardado na dobra do corpo como uma promessa. Zilda regalou os olhos ao ver Rogério e por um segundo foi como se a casa inteira prendesse a respiração. Ele trouxe as mãos à frente, fechadas numa coisa pequena, plana e embrulhada com cuidado. É dela? Perguntou Rita sem pensar muito nas palavras. O susto e a esperança se misturavam. Rogério abriu a mão e mostrou um pedaço de papel dobrado. Não era a resposta que Zilda escrevera, não era a carta que esperavam, mas um bilhete curto e ainda úmido de pressa. Confio em vocês. Não posso falar aqui. Procurem-se em São Vicente. M. Zilda sentiu a sala girar em torno do bilhete. A letra da cidade da mulher que buscávamos vinha curta, incisiva. Havia no traço a pressa das decisões tomadas entre medo e necessidade. O nome do lugar fazia soar na cabeça de Zilda um mapa novo. São Vicente era longe o suficiente para prometer anonimato e perto o bastante para ser possível num dia, se tudo fosse bem medido. Ela passou por aqui? Zilda perguntou, mas Rogério desviou o olhar para o homem de capuz, que se manteve recolhido, como procurando calor numa sombra. Não, disse Rogério, ela não pôde, e a voz dele ganhou um peso que fez o silêncio crescer. Mas pediu para que eu viesse. Ela me deixou isto e falou para avisar que tinha alguém disposto a acompanhar quem quisesse ir. Disse para ter cautela. O homem de capuz mexeu o queixo como sinal, e pela primeira vez Zilda viu a mão sem luva. Dedos finos, uma cicatriz antiga no polegar. E quando ele falou, a voz saiu baixa, como se escondesse outra língua por trás das sílabas. Vim porque a Marta disse que confiaram em mim, disse ele. Não quero aparecer, só posso entregar isso aqui. Ela disse que se aceitarem, levem a prova ao Rogério e que se tiverem coragem, marquem encontro em São Vicente. Disse também que havia alguém vigiando a rua de vocês. A palavra vigiando caiu pesada. Rita olhou para fora, para o assoalho da rua que já começava a se encher de luz,
e parecia que, de repente, cada sombra na calçada se tornava suspeita. Quem? Zilda perguntou, entre as mãos o terço que já se tornara hábito carregar. Não era só proteção espiritual, era uma maneira de manter o corpo tranquilo quando a cabeça queria fugir. O homem fez um gesto e pegou do bolso do casaco um pequeno estojo preto, fino como uma carteira de visita. Abriu com delicadeza e deixou ver o que havia dentro, um pendrive e, ao lado, um bilhete menor, escrito com letras apressadas. Rogério pegou o bilhete com reverência quase infantil, como se aquelas letras guardassem a verdade de tudo o que buscavam. Se for preciso, leu ele em voz clara, escutem a gravação antes de decidir. Há nomes, há datas, não falem alto até termos certeza. Assinado Marta. O pendrive era a aparência de simplicidade. Para Zilda, naquele instante, valia mais do que qualquer documento que a cidade, feita de papéis e sorrisos, pudesse oferecer. Era a voz que poderíamos precisar, a prova que transformaria boatos em relatos e relatos em obrigação. Rita insistiu para que o homem entrasse, mas ele recuou, como se a porta fosse um limite que não queria transpor. Rogério explicou que ele não podia andar muito naquela rua, tinha pessoas que o procuravam. Ele havia vindo cedo, passara pela rodovia em silêncio e atravessara uma cidade ainda sonolenta para cumprir o que tinha sido pedido. Ele é quem pode garantir a gravação, disse Rogério. Preferia não ficar. Vai esperar um pouco mais adiante e depois vai embora. Fez o que podia. Amanhã, de repente, parecia comprimida entre duas respirações, a do medo e a do alento. Zilda levou as mãos ao rosto e sentiu o calor dos dedos. A casa abriu os braços como se percebesse que um segredo novo entrara pelo limiar, possibilidades. Rita pegou o pendrive com luvas e o levou à mesa, tentando conter a pressa. "Ligaram para você?" perguntou Zilda a Rogério, sabendo que o plano original era chamá-lo à tarde. "A Marta falou com você diretamente?" Rogério hesitou, como se contar isso pudesse dissolver algo. Depois fez um aceno lento. Uma chamada curta, ela não quis dizer onde estava. Pediu que avisássemos que tinha medo e que nos encontrássemos só se tivéssemos prova. Disse para entregar este pendrive a alguém de confiança. Eu pensei em vocês. Zilda viu os olhos de Rita. Havia algo entre ambas que dispensava a palavra confiança, mesmo quando os dias a haviam corroído. Temos que ouvir, disse Rita, agora. O homem com capuz fez sinal de que não podia ficar. Rogério entendeu. Deixou um número escrito num pedaço de jornal e, quando se virou para ir embora, olhou mais uma vez para Zilda. Cuidado com a Sílvia, disse ele de repente. A cidade não é só calúnia, há quem proteja quem não devia ser protegido. Fiquem espertas com quem aparece dando socorro, mais de um sorriso esconde mão. As palavras trouxeram um frio. Zilda apertou o terço até que as contas rangeram levemente entre os dedos. Um plano frágil exigia agora uma decisão mais robusta. Ouviam a gravação, conferiam nomes, procuravam lugar seguro em São Vicente, e no meio disso havia a necessidade de não chamar atenção. Rita fechou o vidro do estojo com força, num clique que soou quase um martelo. Então, disse ela, a primeira coisa é ouvir. Depois, decidimos. Se for o que suspeitamos, não podemos carregar o pendrive na bolsa. Vamos copiar, esconder as cópias e avisar só quem precisa saber. Rogério, você pode ficar mais um pouco? Ele assentiu. O homem de capuz, ainda à porta, fez um gesto de despedida e o carro que o trouxera saiu devagar pela rua. Quando o motor sumiu, foi como se todo o peso que se colocara naquela manhã tivesse sido depositado ali, sobre a mesa da cozinha. Zilda foi até o armário, pegou a caixa de ferramentas onde guardava objetos de uso raro e de dentro tirou um velho gravador que manteve por anos como relíquia. Funcionava sem nenhum show, mas tinha entradas e saídas que permitiriam a transferência.
Concentrou-se em encaixar o pendrive no aparelho como quem enlaça um fio ao coração. Enquanto os aparelhos se preparavam, os três sentaram à mesa. Rita com o rosto tenso, Rogério com a mão na cogitação das possibilidades, e Zilda segurando o terço como se fosse o fio que ligaria o que havia de ser dito ao que poderia acontecer depois. Se há nomes ali, murmurou Zilda, se há datas, se há provas, então não é só coragem que precisamos, é cautela. Feito direito, podemos criar espaço para que a verdade não incomode só a nós. Rogério encolheu os ombros. A verdade nunca é gentil com os que se escondem, mas vez ou outra é a única coisa que nos tira da solidão. O gravador mostrou uma luzinha tênue. Rita respirou fundo, pressionou play. A voz que veio era dela. E não, era a voz de Marta, por momentos trêmula, por vezes firme, contando coisas que pareciam vir de uma noite longa demais. Falava de encontros marcados em horas impróprias, de promessas feitas com sorrisos que depois viravam cobrança, de nomes que apareciam e desapareciam nas conversas do povo da cidade. Havia datas pequenas, horários, o nome de uma rua e a referência a um lugar que para Zilda trouxe o cheiro de coisa esquecida e humilhada. Quando Marta terminou de falar, houve um silêncio tão grande que parecia ouvir bater o relógio na casa de Lucas que ficara para trás. Cada um ali deixou que o som do próprio coração ocupasse o lugar que a cidade, naquele momento, não tinha coragem de ocupar por si só. Temos o começo, disse Rita devagar. Não temos tudo, mas temos mais do que termos verbais. E com isso, podemos marcar o encontro. São Vicente, amanhã, ao final da tarde. Se ela concordou com isso, é porque acredita que haverá segurança. Zilda fechou os olhos por um átimo. Sentiu a palavra agora bater na cabeça, urgente, mas também percebeu que cada passo em falso poderia quebrar o fio de confiança que juntara gente simples e desarmada. Amanhã, repetiu ela, como se repetindo fosse capaz de firmar o plano. Amanhã então, mas vamos avisar só quem for imprescindível. E Rogério, cuide bem do número. Se alguém ligar e perguntar com nomes demais, não responda. Rogério fez o que sempre fazia em ocasiões de pactos. Assentiu, e a sua voz baixou como quem guarda segredos em dentes. Vou ficar até vocês decidirem onde guardar a cópia, disse ele. Depois vou embora, não quero que me vejam. A casa, que até aquela manhã vivera de rotinas silenciosas, sentiu o peso de um novo propósito. Fora de si, a cidade seguia. Uma criança corria pela calçada, um padeiro bateu à porta do seu estabelecimento. Pequenas certezas do cotidiano giravam alheias ao trabalho que aquelas três mulheres começavam a armar naquela mesa velha. No quarto, o envelope com o nome de Marta permanecia dobrado, como se guardasse também perguntas. Zilda passou a mão sobre ele, sentiu a textura do papel e pensou em quem voltaria para buscá-lo. Era um fio que não cabia em mãos inseguras. Precisava de gente que soubesse puxar sem romper. Vamos preparar tudo, disse Rita. Hoje à tarde, eu e você vamos ao botequim do João e pedimos a sala de sempre. Lá, ninguém estranha reuniões. Rogério, depois que sair, passa em casa e vê se consegue um lugar seguro para guardar a cópia. E assim, entre a realidade de quem tem medo e a coragem de quem tem prova, o dia foi assumido como um terreno de decisões. O sol subiu e se firmou. Do outro lado da rua, talvez alguém permanecia atento. Dentro da cozinha, a voz de Marta gravada parecia agora ser a mão que puxava o fio até onde era preciso. Zilda pegou o terço uma última vez. Murmurou uma oração curta, sem artifícios, só uma invocação por prudência e verdade. E ao terminar, notou que sua voz, ali na cozinha, soava diferente, mais firme, como se a cidade finalmente tivesse menos dentes e mais gente aprendesse a abrir a boca. Fora, um carro passou devagar, como se o próprio asfalto tivesse ficado mais atento. Dentro de casa, 3 pessoas se moveram para fazer o que a cidade esperava de poucas:
transformar o rumor em palavra que pudesse ser ouvida.